Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre direito civil e conversar sobre um dos temas que eu mais gosto, na verdade, que é referente aos contratos, tá? Por que que eu tenho essa certa paixão por contratos? Porque é uma parte muito importante do código, é uma das partes que a gente tem tanto na teoria geral, quando a gente fala de negócio jurídico, como a gente tem depois mais para frente quando a gente fala com relação à formação desse contrato e a gente fala dos contratos em espécie que estão dentro do código. Hoje a gente vai falar da teoria geral dos contratos, tá? Então, como que esse contrato ele já veio sendo formado, né? Quando a gente fala de teoria geral, então a gente já tem lá a manifestação de vontade de duas ou mais pessoas para gerar este contrato. Porém, a gente tem uma parte um tanto quanto delicada com relação a isso pelo seguinte: a maior parte dos artigos que falam sobre contrato são muito claros, dizendo que o contrato só vai gerar efeito entre as partes envolvidas. Porém, existem algumas exceções com relação a isso, que são os efeitos do contrato. E esse contrato pode sim acabar gerando efeitos com relação a terceiros, que são casos muito específicos. E são sobre esses efeitos que nós vamos conversar hoje. Então, a gente vai verificar quais são os efeitos que podem ser gerados e aí esses efeitos com relação aos terceiros, ok? Então, só um leve resumo antes de começar. Nunca se esquecer que contrato nada mais é do que a manifestação de vontade de duas ou mais pessoas na intenção de modificar, adquirir ou resgatar ou extinguir algum tipo de direito. Isso é contrato, tá? E aí agora aqui a gente vai verificar quais são os efeitos que esse contrato pode vir a gerar. Vou começar com as noções gerais com relação a esses efeitos. Quando a gente faz um contrato, os efeitos que são gerados entre as partes envolvidas são meramente obrigacionais, ok? Então, a gente tem lá um contrato, esse contrato ele serve de título para transferência de direitos reais a título de posse e propriedade, por exemplo. Porém, os efeitos que eles geram somente são efeitos obrigacionais. Se a gente pensar no contrato de compra e venda, eu estou gerando a obrigação de entregar e estou gerando a obrigação de pagar. Então, a gente está falando apenas de questões obrigatórias, tá? A gente ainda não fala, quando a gente fala de contrato, a gente não fala da coisa, a gente fala das obrigações que este contrato vai gerar entre as partes, tá? Esse efeito nessa noção geral não é só da força obrigatória, mas também da relatividade dos contratos. A gente sabe lá que a gente tem vários princípios contratuais, né? Então, a gente tem a autonomia da vontade, a gente tem o pacta sunt servanda, e aí nós temos lá a relatividade do contrato. O que que é? O contrato produz efeitos entre os contratantes. E essa relação não vai poder envolver uma terceira pessoa, a não ser que seja imposta pela lei ou que essa própria pessoa queira ser envolvida, tá? Então, os efeitos obrigacionais refere-se às partes envolvidas. E, além disso, a gente tem a relatividade do contrato, um dos princípios que informa que os efeitos são somente entre os contratantes, tá? Um terceiro pode se envolver? Pode, mas tem que seguir a seguinte regra: a lei tem que impor, ou esse terceiro quer fazer parte dessa relação, tá? Então, a gente tem aí a autonomia da vontade e a relatividade dos contratos. Quais são esses efeitos jurídicos com relação a essa obrigatoriedade que vai gerar efeito somente aqueles que estão envolvidos, tá? A obrigatoriedade do contrato tem força vinculante, então ela gera sempre obrigação entre aqueles que estão envolvidos no contrato, ou seja, entre os contraentes, tá? Ela tem força de lei entre as partes, que é o que nós temos lá no Pacta Sunt Servanda. As partes ficam ligadas por esse contrato, sob pena de execução ou responsabilidade por perdas e danos. Se porventura uma das partes não cumprir com as suas obrigações no contrato, pode ocorrer lá uma execução com relação a isso, ou pode gerar uma eventual indenização referente a este não cumprimento, tá? O contrato deve ser executado como se fosse lei para os que estipularam, ou seja, esse contrato, se ele tiver lá dentro das normas referente a título executivo extrajudicial,
ele vai seguir lá as regras que a legislação exige para poder fazer essa execução e, além disso, tem de ser observado eventuais especificidades do próprio contrato para que a gente possa executá-lo. Então, por exemplo, a gente precisa verificar as questões de multa que este contrato tenha e a gente vai seguir as regras das multas que constam no contrato. A gente precisa verificar as questões de prazo e aí a gente vai verificar também quais são as condições de prazo do contrato e a gente vai executar isso como se fosse uma lei, mas somente entre aqueles que estão estipulando este contrato, tá? Ao contraente não é permitido libertar-se do liame que foi criado. Isso só pode ser feito com o consentimento de ambas as partes, que nós chamamos de distrato, tá? Então, o distrato, quando que ele acontece? Quando ambas as partes têm a intenção de desfazer o contrato, tá? Tem a intenção do desfazimento do contrato. Então, o distrato, para que ele possa acontecer, ele precisa ter lá a manifestação de vontade de ambas, tá? Exceto se existir uma cláusula contratual diversa disso. Um exemplo dessa cláusula contratual, o artigo 835 do Código Civil, que fala: o fiador pode exonerar-se da fiança que tiver assinado, sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Nesse caso do 835, a questão do distrato pode acontecer diretamente pelo fiador, ele pode se exonerar com relação a isso, tá? Eu preciso observar que não tem uma limitação de tempo, porém ele fica ainda obrigado pelos efeitos da fiança no prazo de 60 dias após a comunicação do credor. No 835 a gente não fala de distrato, porque a lei fala que não precisa disso, tá? É uma exceção. O fiador pode se exonerar da fiança, para isso ele precisa comunicar que está se exonerando e ainda fica responsável por 60 dias depois de que o credor tenha sido notificado dessa exoneração, tá? O contrato ele é equiparado a uma lei, porque ele faz lei entre as partes envolvidas, tá? Por esse motivo, o juiz tem que ficar restrito ao ato negocial para eventual análise e diante de uma prescrição legal. Ele tem que analisar aquele contrato como se ele estivesse analisando uma legislação. Ele não pode querer fazer nenhum tipo de modificação, a não ser que as partes tenham lá exigido isso. Caso contrário, ele tem que seguir o contrato exatamente como ele está, tá? Ele possui efeitos absolutos, que podem ser alterados apenas em caso da imprevisão ou caso fortuito e força maior, tá? Então, o efeito do contrato ele é absoluto entre as partes envolvidas, podendo ser modificado apenas quando as partes assim quiserem ou quando existir questões de caso fortuito ou força maior. Então, aí estão os efeitos jurídicos com relação à obrigatoriedade deste contrato. Então, ela tem força vinculante, gera lei entre as partes envolvidas. A questão do distrato só pode ser feito se ambos quiserem, com consentimento de todos, exceto quando a legislação falar que não tem essa necessidade. O juiz tem que ficar restrito àquele ato negocial, analisar esse ato negocial como se ele estivesse analisando um dispositivo legal. Esse contrato gera efeito absoluto e tem a questão da imprevisão, caso fortuito ou força maior, se isso realmente for verificado no contrato. E aí a gente tem os efeitos quanto à relatividade, né? A gente viu lá que a relatividade do contrato envolve as pessoas que estão sendo atingidas, as pessoas que criaram lá um liame obrigacional entre elas. Então, em regra geral, esse liame criado é somente entre as partes contratantes, tá? Então, contratante e contratado, somente entre essas pessoas. A obrigação contratual, exceto aquela personalíssima, ela pode ser transmitida de forma ativa ou passiva aos sucessores a título universal e os particulares das partes. Se for uma obrigação personalíssima, ou seja, eu contratei aquela pessoa e não pode ser trocada, automaticamente não vai poder ocorrer essa transmissão. Agora, se a gente não estiver falando de uma obrigação personalíssima,
pode ocorrer essa transmissão aos sucessores, tanto do contratante quanto do contratado, para que aí os seus sucessores eventualmente cumpram com a obrigação, tá? Esse princípio da relatividade tem lá as suas exceções, quando o contrato atinge terceiro que nele não interfiram. A gente já vai dar uma olhada com relação a esses efeitos de terceiro. E a eficácia também é relativa ao objeto, pois do objeto do contrato é onde surgem as obrigações entre contratante e contratado. Então, essa eficácia, o objeto também cria uma relação entre as partes envolvidas. O objeto, na verdade, é o elo entre essas partes, tá? É por meio do objeto que surgem as obrigações entre contratante e contratado. Com relação aos contratantes deste contrato, ou na verdade dos efeitos deste contrato, os contratantes têm força vinculante. Essa força vinculante está restrita a partes que estão ali envolvidos, tá? Pode envolver outras pessoas? Pode. A gente vai verificar que tem os efeitos com relação aos terceiros, tá? Mas, em regra geral, força vinculante às partes que estão restritas ali a este contrato, tá? As pessoas que em virtude da sua declaração de vontade estipularam de forma direta ou indiretamente de participar lá. Foi o que eu disse no início dos slides. Manifestação de vontade de duas ou mais pessoas, tá? A partir do momento que a gente tem manifestação de vontade de duas ou mais pessoas na intenção de modificar, adquirir ou extinguir algum tipo de direito, nós estamos falando de contrato e essas pessoas se vincularam uma à outra, gerando aí esses efeitos obrigacionais, tá? A gente tem uma exceção com relação a isso, que a nossa legislação aceita contratar por representação, tá? E aí não é necessária intervenção indireta, eu posso contratar por meio de representação, eu posso estar sendo representado. Mas, de qualquer forma, os efeitos que vão ser gerados está referente àquele que deu lá os poderes para poder contratar, tá? Com relação aos sucessores a título universal, ou seja, qualquer tipo de sucessor, o contrato, se for de direito vitalício, ou seja, sem prazo para se encerrar, ou se os contratantes estabeleceram que a morte causa a sua extinção, poderá atingir pessoas que não estipularam. Então, a gente precisa verificar se esse contrato é de direito vitalício ou se foi estabelecida algum tipo de situação com relação à morte do contratante ou do contratado, tá? Se com a morte extingue, tudo bem. Se não extinguir, os sucessores podem assumir aí este contrato. Os sucessores vão assumir tanto crédito quanto débito, tá? O crédito e o débito vão transmitir-se pela causa mortis, porque com o falecimento, automaticamente abre-se a sucessão. Aberta a sucessão, todos os herdeiros, naquele primeiro momento, são responsáveis por aquela herança deixada, tanto crédito quanto débito. Então, acontecendo a causa mortis, acontecendo o falecimento, automaticamente crédito e débito se transmite para os seus sucessores. Então, os sucessores, eles têm tanto crédito quanto débito. Isso vai se transmitir de forma automática pela causa mortis. E os sucessores não são terceiros no contrato. Por que eles não são terceiros? Porque eles simplesmente recebem este contrato, recebem tanto crédito quanto débito, tendo em vista a causa mortis daquele que tinha feito o contrato. Por esse motivo que eles não são terceiros no contrato, tá? Continuando aqui, a gente tem também os sucessores a título singular, tá? Que é aquele cedente que adquiriu um ou vários direitos determinados ou como legatário por meio de testamento, a não ser em situações excepcionais, são alheios ao contrato. Pode acontecer, então, desse contrato ser transmitido tendo em vista a um testamento? Pode. Isso pode vir a acontecer. Então, aquele que recebe a título de testamento também lá vai ter as suas responsabilidades contratuais, tá? E pode ocorrer de ser convencionado com um terceiro que este assuma a responsabilidade do débito perante
o seu credor, tá? Quando a gente estiver falando de um sucessor a título singular, no polo passivo, a herança responde pelo pagamento das dívidas do decujus, tá? Mas feita a partilha com o herdeiro, cada um vai responder pelo seu quinhão, que é o que fala o artigo 1997, tá? A partir do momento que acontecer a partilha, e se existir débitos, cada qual vai responder pelo tamanho do seu quinhão, artigo 1997, que fala isso pra gente, tá? Os sucessores a título singular no contrato bilateral, é possível que ambas as partes concordem, né, que essa parte agora assuma essa obrigação. É claro que, exceto se a obrigação já tiver sido cumprida, a gente não vai mais falar sobre isso, tá? Pode ocorrer também do devedor convencionar para que um terceiro assuma, só que para isso eu preciso informar, tá, ao meu credor que aquela outra pessoa vai fazer o pagamento da dívida e essa outra pessoa precisa concordar com relação a isso, tá? Então, a gente teve ali um panorama geral com relação aos efeitos dos contratos. Agora, alguns contratos, eles vão gerar, sim, um envolvimento de um terceiro, tendo em vista o tipo contratual. A gente vai começar, então, com a estipulação em favor de terceiros, que está no artigo 436 e 438. Como que funciona a estipulação em favor de terceiros? Um contrato estabelecido entre duas pessoas, onde nós temos uma estipulante que convenciona com uma promitente certa vantagem para uma beneficiária que está alheia a este contrato. No exemplo que eu trouxe aqui, então, a gente tem Ana e Jéssica celebrando uma doação modal de uma casa, tá? E qual é a condição imposta para isso? A condição é de que quem for ficar na casa agora, quem receber essa casa por doação, vai ter Bruna lá, vai ter que cuidar da Bruna até o seu falecimento. Então, vamos voltar aqui no conceito. Um contrato estabelecido entre duas pessoas, em que uma estipulante, no nosso exemplo aqui a estipulante é a Ana, convenciona com outra, o promitente aqui é a Jéssica, certa vantagem patrimonial em favor de um terceiro, que é o beneficiário. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, o que vai acontecer, né? Então, a gente tem lá a doação de Ana para Jéssica, na condição de que Jéssica prometa, promitentemente promessa, prometa cuidar da Bruna até que ocorra o seu falecimento. Bruna é uma terceira nesse contrato, ela nem está sabendo desse vínculo que vai existir, ela simplesmente vai ter uma vantagem patrimonial com relação a isso. A Ana, que é aquela que vai estipular o que vai acontecer, e a Jéssica é aquela que vai prometer que vai realmente cuidar da Bruna enquanto existir aí esse vínculo. E aí aqui a gente tem os requisitos com relação a essa estipulação, tá? Requisitos subjetivos que envolvem a questão das partes. Então, nós temos o estipulante, que sem ser representante de quem quer que seja, o estipulante não pode representar absolutamente ninguém, tá? Agindo em seu próprio nome, ele contrata em benefício do interesse de outro, de terceiro, obtendo desse modo de outro uma promessa em favor do beneficiário. Voltando lá no exemplo que a gente estava vendo, então a gente tem lá estipulante pensando no nome de um interesse de terceiro, tá? E aí vendo lá uma promessa em favor do seu beneficiário. Então, estipulante é aquele que, agindo em seu nome próprio, contrata em benefício e no interesse de outro, obtendo dessa forma uma promessa em favor de alguém que vai se beneficiar. O promitente é aquele que se obriga a uma prestação perante o estipulante. Toma cuidado com isso, tá? O promitente está prometendo perante o estipulante, não perante o beneficiário, tá bom? Então, ele vai prometer perante o estipulante em favor do beneficiário. E o terceiro, a quem o contrato vai aproveitar. Eu coloquei algumas observações aqui embaixo, ó. O beneficiário, ele deve ser estranho ao contrato, tá? Então, não tem a possibilidade do beneficiário estar na mesma figura do estipulante ou do promitente.
tudo bem? Tem que ser uma pessoa estranha. E essa terceira pessoa não precisa ter aptidão para contratar, porque ela não vai intervir ou participar de nada no contrato, ela simplesmente vai ter um benefício patrimonial com relação a isso, tá? Então, de forma geral, o estipulante é aquele que agente em nome próprio, contrata benefício no interesse de terceiro, para que esse terceiro receba lá uma promessa de uma promessa referente a uma questão patrimonial. O promitente é aquele que se obriga a fazer a prestação em favor do terceiro e o beneficiário é aquele que vai se aproveitar com relação a este contrato. Os requisitos objetivos desse contrato é a licitude do objeto, a possibilidade, que a gente vai lá no artigo 104 do Código Civil, né, que fala que o objeto tem de ser lícito, possível, determinado ou no mínimo determinável. Então, a gente tem aqui licitude e possibilidade. Além disso, tem de configurar uma vantagem patrimonial, vantagem essa que pode ser gratuita ou não, mas que vai beneficiar com relação a esse terceiro. O terceiro aqui, ele não tem nenhum tipo de obrigação, tá? Ele só tem uma vantagem de receber aí essas questões de patrimônio. E o objeto precisa ser lícito e possível. Aqui a gente não pode falar em objeto determinado ou determinável, tá? Então, tem de ter licitude e possibilidade. Os requisitos formais, eles são livres, tá? Por se tratar de um contrato consensual, a gente não tem muito com relação a formas de contrato exigidas. A legislação não exige nenhum tipo de formalidade, tudo bem? As partes podem optar a melhor forma para fazer esse contrato. É necessário verificar também a questão desses efeitos que vai ser gerado entre essas partes envolvidas nesse contrato. Então, a gente vai começar verificando os efeitos entre estipulante e promitente. Então, esse estipulante a gente já viu que é aquele que, em nome próprio, vai fazer lá um contrato para beneficiar um terceiro. E o promitente é aquele que vai cumprir essa obrigação, tá? Então, quais são os efeitos gerados entre o estipulante e o promitente? O promitente se obriga a beneficiar o terceiro, tá? Mas nem por isso se desobriga com relação ao estipulante. Então, eu peguei aqui, ó, a Ana, que nós estávamos vendo no outro slide, e a Jéssica. Ana e Jéssica celebraram um contrato de doação modal. A Jéssica prometeu cuidar de Bruna, que é a terceira beneficiária. Mas o fato dela cuidar de Bruna não desobriga ela com relação a Ana, tendo em vista que o contrato ele é celebrado apenas entre estipulante e promitente. O terceiro simplesmente vai ser um beneficiário com relação a isso, tá? O estipulante poderá exonerar o promitente se não houver cláusula que dê ao beneficiário o direito de executar a promessa. O estipulante, a qualquer momento, ele pode chegar para o promitente e informar que não tem mais interesse de que ele cumpra essa obrigação. Só que isso só pode acontecer se não existir no contrato nenhuma cláusula dizendo que o beneficiário pode executar a partir do momento que o promitente não está mais cumprindo com as suas obrigações. O estipulante ainda pode revogar o contrato, liberando o promitente em face do beneficiário, passando a dever a prestação ao estipulante. Então, a partir do momento aqui que Ana achar que Jéssica não precisa mais cuidar de Bruna, ela pode revogar, tá? Liberando a promitente com relação ao beneficiário, passando a dever a prestação ao estipulante. Então, Jéssica continua tendo ainda o liame, o vínculo existente com a Ana. Ela vai simplesmente deixar de ter um beneficiário, mas a prestação passa a ser ao estipulante. Então, vamos supor que Jéssica tinha prometido cuidar de Bruna. A partir do momento que Ana revoga essa obrigação, ela pode determinar que Jéssica, a partir de agora, cuide dela. Então, Jéssica o promitente aqui passa a ter lá a sua obrigação perante ao estipulante, tá? Então, são esses os efeitos gerados entre estipulante e promitente. Aí nós temos promitente e terceiro. Quais são os efeitos que são gerados? Nesse tipo de situação, normalmente a gente já está na fase de execução deste contrato, tá? E aí o terceiro passa a ser credor neste contrato.
podendo exigir o cumprimento da prestação, desde que sujeite às condições das normas do contrato por ele aceito, enquanto o estipulante não inovar. Como que funciona isso? A gente tem aqui o estipulante, tá? Que celebrou um contrato de seguro de vida com o promitente, uma seguradora qualquer, informando o seguinte: olha, com o meu falecimento, eu vou ter lá uma beneficiária deste seguro de vida. Então, a partir do momento que eu vier a falecer, essa beneficiária assume a minha parte neste contrato. Então, vamos ver lá como que funciona. Com o falecimento do estipulante, tá? Existindo lá todas as condições do contrato com relação a isso, a beneficiária sai da figura de beneficiária e entra lá na figura do estipulante. É a beneficiária que vai fazer a execução deste contrato caso a promitente não queira cumprir. Se porventura o promitente aqui, a seguradora, não quiser cumprir aquilo que tinha determinado com o estipulante, é a beneficiária que a partir de agora vai lá exigir este cumprimento. Ou a partir do momento que o promitente vai celebrar o contrato, vai entregar o prêmio, a beneficiária é aquela que vai receber. Então, com o falecimento do estipulante, nós passamos a ter como partes contratuais a beneficiária e o promitente. A beneficiária, às vezes, nem sabe da existência desse contrato de seguro de vida, só fica sabendo a partir do falecimento do estipulante. Então, ela não tem conhecimento, ela não participou deste contrato, mas tem lá o seu direito de receber, como determina o contrato, tá? E aí nós temos o estipulante e o beneficiário. Com relação ao estipulante e o beneficiário, a gente tem o seguinte: o estipulante terá o poder de substituir o terceiro no momento em que ele achar que isso é necessário ou que o beneficiário não tem mais necessidade daquilo, então ele pode substituí-lo. O estipulante pode exonerar, que a gente já viu, ele pode exonerar o promitente se esse terceiro em favor de que se faz o contrato não se reserva o direito de reclamar a execução. O artigo 437, que fala isso pra gente. Então, a partir do momento que o estipulante exonerar, falar que ele não tem mais a necessidade de cumprir com isso no contrato, o promitente está liberado. Só precisa verificar se não existe no contrato uma execução, uma cláusula referente à execução, que é o que fala o 437, né? Se o terceiro, em favor de quem se faz o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Então, se o terceiro tiver o direito de executar, caso o promitente não cumpra, o estipulante não pode exonerar o promitente. A aceitação do terceiro consolida o direito, tornando irrevogável, de forma que antes de sua aceitação, o estipulante não poderá revogar essa estipulação. Não tem como se fazer isso. Que é o que fala o 438. O estipulante reserva-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independente de sua anuência e da do outro contratante. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou disposição de última vontade. O estipulante pode sim substituir esse terceiro, independente da anuência, tá? Do outro contratante. Então, eu posso a qualquer momento substituir o beneficiário sem ter a necessidade da anuência do promitente. Isso pode ser feito entre vivos ou posso fazer isso em disposição de última vontade, tá? Então, aqui a gente encerra a estipulação em favor de terceiros. Aí a gente começa outro efeito contratual, que é a relação do contrato por terceiro, tá? Artigos 439 e 440 do Código Civil. Então, o contrato produzirá efeitos em relação a terceiro se uma pessoa se comprometer com outra a obter prestação de fato de um terceiro não participante dele. O exemplo que eu trouxe aqui são contratações a título de artistas. Então, a gente tem aqui a Ana promitente, tá? E ela celebra um contrato com uma casa de show, prometendo que a Carla, que é cantora, vai comparecer a esse evento. A gente só não pode esquecer o seguinte, que esse contrato está sendo feito entre Ana promitente e a casa de show.
para que um terceiro faça essa prestação, tá? Nessa primeira situação, se porventura Carla não comparece, Ana automaticamente será responsabilizada com relação a isso. Nesse primeiro momento, a gente vai ver daqui a pouco a questão do aceite do terceiro, tá? Mas por terceiro o contrato produzirá efeitos em relação ao terceiro se uma pessoa se compromete com outra a obter uma prestação, isso é importante, a gente não está mais falando aqui em questões patrimoniais, a gente está falando em prestação, tá? De um terceiro que não participa desse contrato. O contrato aqui está sendo feito apenas entre promitente e a casa de show, entre Ana e a casa de show. E Ana está prometendo que um terceiro, no nosso caso aqui é a Carla, vai comparecer para poder então realizar esse evento na qual eles estão aí celebrando o contrato. O que é importante com relação a esse efeito por terceiro? Primeiro, a capacidade. Eu preciso ter as pessoas que estão fazendo o contrato, elas precisam ser aptas e capazes para criar este contrato, para criar essas obrigações, tá? Esse contrato vai ter por objeto uma prestação de fato que deverá ser cumprido por outra pessoa. Então, enquanto a gente estava falando lá na estipulação que o terceiro não precisaria ter capacidade, né? Ele não precisa ter aptidão para contratar nem capacidade. Na questão do por terceiro, todo mundo precisa ser apto aí para poder criar direitos e obrigações, tá? Eu preciso ter a anuência do terceiro, então o promitente precisa ter a anuência do terceiro, só que como é uma obrigação de resultado, ele não se exonera, tá? Então, o terceiro precisa dar o aceite com relação a isso. Se ele não apresentar o seu aceite, enquanto ele não apresentar o aceite, ele não está obrigado. Porém, a partir do momento que ele apresentou o aceite, automaticamente gera-se uma obrigação com relação a ele também, mas não exonera o promitente, tá? Automaticamente ambos aí vão figurar no polo dessa ação, se for necessário para isso, tá? O terceiro, se executar, exonera o devedor primário, então automaticamente eu vou estar eliminando o promitente, caso contrário, também inadimplente responde também por perdas e danos com relação a tudo isso, tá? E a gente tem um tipo de obrigação, uma obrigação de fazer neste contrato. Eu deixo aqui uma observação com relação ao parágrafo único do artigo 439, que ele fala assim: aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Esse é o caput. Então, se eu prometer e o terceiro não executar, eu respondo por perdas e danos. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que pelo regime de casamento a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Vamos com calma? Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente. Então, se aquele que estiver prometendo for cônjuge do terceiro que deverá cumprir essa obrigação, a gente não vai poder falar de responsabilidade. Dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que pelo regime de casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os bens que foram formados por este casamento, tá? Então, a gente estiver falando com relação a cônjuges, a gente tem aí uma exceção com relação a essa obrigação que foi gerada, tá? Vamos continuar então. E aí, a gente tem o outro efeito, que é com relação à pessoa a declarar, que está no artigo 467 e 471 do Código Civil, que fala o seguinte: um dos contraentes tem interesse de fazer-se substituir por pessoa cujo nome pretende ocultar no momento da celebração do negócio, embora tal substituição não possa ocorrer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a promitente, que é a vendedora, tá? E aí é celebrado o contrato com a estipulante, que é a compradora. E a estipulante reserva-se a prerrogativa de designar um terceiro que vai assumir a sua posição com relação a este contrato. Então, a promitente é aquela que vai ser informada
A estipulante é aquela que reserva para si o direito de indicar um terceiro com relação a este contrato. Vamos ver lá como que funciona com as partes. A gente tem aqui, então, o estipulante, que reserva a si o direito de indicar, então aquele que está comprando reserva a si o direito de indicar um terceiro que vá participar deste contrato. A gente tem o electus, que é o terceiro, a pessoa que vai ser indicada para adquirir direitos que foram assumidos pelo estipulante. E a gente tem o promitente, que é a pessoa que recebe a comunicação da indicação. Tudo bem? Então, a gente tem lá estipulante, que reserva a si o direito de indicar o electus, que é esse terceiro, que vai assumir as obrigações realizadas neste ato negocial, e o promitente, que vai receber a comunicação dessa indicação. Porém, a gente tem prazos para fazer isso, tá? A comunicação tem que ser feita no prazo de 5 dias da conclusão do contrato. Se não houver um prazo processual diferente que fora feito entre as partes podem estipular outro prazo, mas se não houver, prazo de 5 dias da conclusão do contrato. Isso está no artigo 468, que fala assim: essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Então, se as partes estipularam um prazo de 10 dias, não tem problema, tá? A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Então, a comunicação tem de ser feita, a aceitação precisa seguir a mesma formalidade que o contrato exige. A gente vai falando, então, de uma compra e venda de um bem imóvel, a gente vai ter que seguir lá todas as formalidades que esse tipo de contrato vai exigir. A gente parte lá do artigo 108 do Código Civil. E aí a gente tem a aceitação, que vai produzir um efeito ex nunc. O que eu quero falar o que eu quero dizer com relação a isso? Essa aceitação vai desde o momento da celebração, desde lá das negociações preliminares que surgiram com este contrato. Então, os efeitos vão retroagir até o momento em que a promitente e a estipulante começaram a conversar, tá? Então, regrinhas com relação a isso. Estipulante vai poder indicar uma outra pessoa, o electus é a pessoa que vai ser indicada, o promitente é que recebe a comunicação. Essa comunicação, prazo de 5 dias da conclusão, se não houver prazo diverso. A aceitação tem que seguir as mesmas formalidades do contrato. Então, se for um contrato que tem formalidades exigidas pela legislação, eu preciso cumprir essas formalidades, tá? E a partir do momento que o promitente aceita, a gente tem lá efeitos ex tunc, efeitos esses que vão retroagir até o momento onde esse contrato começou a ser formulado, tá? A eficácia com relação a isso está no artigo 470 e 471, que falam o seguinte: o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. E quando que isso vai acontecer? Quando que o contrato só vai ser eficaz com relação ao promitente, ao estipulante, retirando o electus dessa relação? Se não houver a indicação da pessoa a declarar, então se porventura eu não indicar ninguém, o estipulante não indicou ninguém no local, porque ele reserva o direito de indicar, mas ele pode não indicar. Se não indicar, o contrato que foi celebrado, os efeitos contratuais vão ficar somente entre estipulante e promitente. Se aquele que for nomeado se recusar a aceitar sua nomeação, então se o electo se recusar a fazer parte deste contrato, se recusar a assumir as obrigações, então o contrato continua gerando efeitos apenas entre estipulante e promitente. Se a pessoa indicada for insolvente, fato esse desconhecido no momento da sua indicação, então se quando eu indicar, porventura, o promitente não tiver ciência de que essa pessoa indicada é insolvente, ele pode lá também não querer, e aí automaticamente o contrato continua gerando efeitos apenas entre o estipulante e o promitente, tá? E se a pessoa indicada era incapaz no momento da nomeação, que é o que fala o 471. Então, nessas situações do 470 e do 471, se porventura elas ocorrerem, o contrato vai gerar efeitos apenas entre promitente e estipulante.
Em nenhum momento aqui a gente vai ter qualquer tipo de efeitos gerados ao terceiro que iria ser nomeado e por algum motivo que se encaixe no 470 e no 471, não foi. Pois bem, essas são as minhas dicas e orientações referente aos efeitos do contrato, em especial quando a gente verifica aí que terceiras pessoas possam participar dele. Espero ter ajudado com relação a isso. Fica aqui os links de acesso das redes sociais, o blog, o Face e o canal do YouTube. Então, curta lá a página do Face para você ter sempre as atualidades que são postadas. Dá uma olhadinha no canal do YouTube, que tem alguns outros vídeos, e clica lá no inscrever-se para você poder receber sempre quando a gente postar um vídeo novo. E entrando no blog também, dá uma olhadinha lá para seguir o blog, que isso também é muito importante, que assim você tem todas as novidades. Às vezes tem algumas dicas que nós colocamos no blog e é importante que você dê uma olhadinha lá sobre essas dicas em especial conceituais para você sempre se manter atualizado. Espero ter ajudado vocês e nos vemos na próxima. Até!